Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar os vereadores aqui presentes, a imprensa, cumprimentar os munícipes que nos acompanham aqui da galeria, pedir ao Senhor Jesus que esteja nos acompanhando nos nossos trabalhos. Quero dizer aos senhores que é um prazer recebê-los hoje aqui conosco, dizer que o ato que está sendo praticado por todos vocês na noite de hoje e na semana passada demonstra a democracia do nosso país, é um ato legal, é um ato importante para o crescimento e para o desenvolvimento não só de Barretos, mas do nosso país. Quero também esclarecer a todos vocês que de forma democrática, diferente de várias outras câmaras municipais que estão realizando sessões no dia de hoje, que proibiram a entrada da população, nós pedimos para que aqueles que quisessem aqui estar presentes, que assim viesse de forma pacífica, que as portas da Câmara, aonde aqui são representadas toda a população pelos vereadores, estariam abertas para que as manifestações aqui fossem realizadas, e assim está sendo. Vocês estão ocupando a galeria, estão ocupando o saguão, estão ocupando a frente da Câmara, trazendo aquilo que vocês querem de mudança, não só para Barretos, mas para o nosso país. E de forma democrática, eu gostaria de pedir a vocês, para que nós pudéssemos conduzir os trabalhos de forma pacífica. Para que isso ocorra, nós precisamos da colaboração de cada um dos senhores. Se o vereador que utilizar a tribuna, que utilizar o microfone, sofrer uma retaliação, tanto de forma positiva como negativa, nós vamos dificultar os trabalhos. E aí, certamente, deixa de ser uma manifestação pacífica para ser uma manifestação agressiva. E eu tenho certeza que aquilo que vossas senhorias fizeram a semana passada, percorrendo as ruas de Barretos de forma tranquila, farão aqui na noite de hoje. Por isso, mais uma vez, eu desejo as boas-vindas a todos e peço que, em pé, possamos ouvir a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Fulguras do Brasil, florão da América,
flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e as sarasdoura, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie, conserve sempre unidos, como as suas ovelhas nos zagal, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Senhoras e senhores, nós daremos início ao trabalho. Peço a todos os presentes que por em torno de... Eu vou reiterar só o pedido para que não haja esse tipo de manifestação e diga aos senhores que dentro de 3 a 5 minutos, assim que terminarmos as questões formais e regimentais, eu peço para que vossas senhorias formem uma comissão de 3 membros. Eu vou pedir autorização do plenário para que adentre até a mesa e entregue a reivindicação que assim estejam com vocês, ok? Peço mais uma vez que de forma pacífica nós possamos conduzir os trabalhos à noite de hoje. Temos o requerimento 980/2013, de autoria da vereadora Paula Lemos, que solicitou licença às suas funções legislativas. Eu coloco em votação o requerimento. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito que adentre o plenário o suplente Almir. Vereador Almir. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Vereador Kiko solicita a dispensa da leitura. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, o contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa. Está em votação a ata.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das comunicações e constante da ordem. O vereador Carlão solicita a dispensa da leitura regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores, tenho solicitação de dilação de prazo, requerimento número 859/2013, autoria Paulo Henrique Correia, solicitação de dilação de prazo pelo prefeito municipal. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu peço autorização do plenário para que 3 membros que estão representando todos aqui presentes possam adentrar o plenário para que entregue a essa mesa, a essa presidência, a carta de reivindicação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aqui, ó. Ele tem aqui uma melhor, menos arriscada. Senhores, nós estamos recebendo aqui uma carta de reivindicação, populares e protestos da cidade de Barretos. Eu espero que todos os senhores tenham ciência dos termos. Quero dizer que houve verbalmente a solicitação dos 2 membros que vieram até mim, para que fosse incluído aqui a solicitação de uma polícia ostensiva, de forma mais efetiva na região dos predinhos. Fica aqui registrado em ata por essa presidência. E essa carta eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura, para que também fique registrado os termos dela na ata da casa. Carta de reivindicações populares e de protestos da cidade de Barretos. Nós, cidadãos barretenses, brasileiros, através da iniciativa popular pelos direitos fundamentais constitucionais e da democracia, viemos através desta demonstrar repúdio à forma como está sendo administrada a cidade, repúdio a todo abandono e descasos sociais, e repúdio à forma como a política administrativa em todas as esferas vem sendo praticadas. Diante os protestos pelo país, que iniciaram-se pela redução das tarifas cobradas no transporte público coletivo, e culminaram para servir de estopim para toda a crise econômica, social, moral e política que o Brasil vive, viemos às ruas reivindicar que a voz do povo seja efetivada em todo o país. Sustentamos que a representação indireta nos poderes legislativos e executivos já não obedece princípios básicos da moralidade, da ética, da publicidade, da eficiência e da legalidade, servindo tão somente para um governo excludente, desigual e que defende uma minoria, bem como afastou-se da dignidade e do real interesse de servir a população, caminhando em direção a um grupo hierárquico
hierárquico, que age até mesmo à margem da lei, com interesses escusos e particular, desviando-se completamente do interesse público e tendo como norte o interesse pessoal e da vantagem. Ante o exposto, demonstramos claro repúdio a toda a reforma de corrupção. Nós, o povo, reivindicamos uma completa reforma política, pautada e norteada pela ética, pela legalidade, pela moral, e ter restabelecido o poder popular, onde os verdadeiros senhores desta nação, tão logo desta cidade democrática, é seu povo, e que seus agentes políticos são também funcionários do povo, cujo devem cumprir e honrar os compromissos firmados para com a população e as premissas de servir e de procurar contornar os problemas sociais e produzir o progresso para a nação, e neste caso, para a cidade de Barretos. Nós, os cidadãos barretenses, deliberamos, decidimos e reivindicamos reformas imediatas e o compromisso para que todas sejam cumpridas, pois esta é a nossa vontade e o nosso desejo. Lembramos ainda que das manifestações populares que tomaram as ruas da cidade, através do livre exercício da democracia, a voz do povo que ecoou pelas ruas da cidade, sendo assim, todas as deliberações aqui descritas não possuem autoria individual, e sim uma construção democrática e cooperada. Neste sentido, o povo que aqui está reivindica, repudia e repreende severamente a tentativa de qualquer agente político ou indivíduo tentar se promover ou ser oportunista e trazer para si as demandas realizadas aqui cobradas. Uma vez que não há um nome, nem um grupo, nem partido, muito menos agente político, o qual tão somente cumpre o dever de acatar as decisões democráticas, pode-se valer dessas para a autopromoção pessoal. As reivindicações aqui relatadas não são negociáveis, nenhum direito a menos, e sim exigimos o cumprimento de todos os pedidos supracitados. Outro sim, exigimos o imediato encaminhamento e regulamentação da tribuna livre no poder legislativo desta cidade. Não menos de uma sessão por mês, com o mínimo de 30 falas, devidamente protocoladas e agendadas, aberta a todos que queiram reivindicar e denunciar. Deverão permanecer sentados em suas bancadas, acompanhando a sessão apenas como ouvintes, sem direito à fala nas sessões de tribuna livre. Exigimos ainda a imediata investigação da dívida pública de Barretos, com a instalação de uma auditoria que analise todos os gastos públicos, não menos que dos últimos 12 anos. A publicação imediata de relatório completo e detalhado dos gastos e valores já empenhados de todas as obras públicas paradas e inacabadas. Ratificamos o total repúdio a toda forma de corrupção e exigimos severidade, transparência nas investigações de agentes políticos denunciados ou investigados por improbidade administrativa, peculato ou qualquer outro crime contra o erário público. O imediato debate público acerca da tarefa do transporte público coletivo, bem como questionamento devidamente respondido sobre a concessão, os valores cobrados, não estudados e a qualidade dos serviços prestados, bem como o transporte direcionado a estudantes universitários que se dirigem para outras cidades com imediata concessão a todos os estudantes da isenção das tarifas cobradas. Com fulcro no dever do Estado e de dar acesso à educação e obrigatoriedade de produzir meios para o cumprimento, bem como a premissa de que não há direito maior ao povo do que o direito de educar-se. Por fim, reivindicamos, ou seja,
cumprido ainda de forma imediata e não negociável a regularização do pronto atendimento médico e os serviços de urgência e emergência 24 horas abertos e que providências sejam imediatamente dadas para que volte a funcionar tais serviços na saúde. Os cidadãos barretenses reivindicam ainda, entre outras pautas, efetiva implantação das normas ambientais na cidade, como fiscalização e severidade ao descumprimento do dever de preservar o meio ambiente, seja quem for. Efetiva implantação de transporte público alternativo e tarefas justas, sem subsídio algum à empresa tomadora de serviço, bem como amplo debate sobre as tarifas e qualidade no transporte público coletivo de Barretos. Uma educação básica de qualidade, com acesso a informações sobre merendas, materiais pedagógicos que deverão ser escolhidos em assembleia com os educadores e pais, bem como valorização de todos os profissionais da educação. Respeito e acatamento às decisões tomadas em pleitos populares através dos conselhos municipais populares, onde o controle social se faz presente. Pleno controle social através dos conselhos municipais de políticas públicas, onde as deliberações devem ser cumpridas integralmente, vinculando-os à administração pública, servindo de diretrizes básicas para os planos governamentais e políticas administrativas. Garantir amplo acesso e cumprimento dos princípios básicos à educação, no que tange o efetivo acesso à educação básica, desde as escolas infantis, creches, berçários, educação básica e média amplamente regularizado e com qualidade. Nós, os cidadãos barretenses, aqui assinamos todos. Lido, senhor presidente. Quero informar aos senhores que tenho certeza que tudo aquilo que for de competência do Legislativo, os vereadores estão agora cientes para que façam os requerimentos, as ações que assim for legais e dentro da competência da Câmara Municipal. Claro que algumas das reivindicações que estão sendo apresentadas não são de competência na execução desta casa. Dessa forma, com certeza, nós seremos apenas mais um de vocês como representantes nas reivindicações, nas cobranças junto ao Executivo, junto às administrações cabíveis, como da Santa Casa, na qual vossas senhorias fizeram menção na carta de intenção. Enfim, tenho a certeza que tudo aquilo que for possível, nós estaremos junto com vocês, apoiando os atos pacíficos, os atos legais que estão sendo praticados pelas ruas, estão sendo praticados aqui hoje nesta casa, para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, mudar não só o rumo de Barretos, mas do nosso país. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da portaria do recesso. Portaria de número 4.105 constitui a comissão representativa da Câmara Municipal durante o recesso do mês de julho de 2013. Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, constitui formalmente, nos termos do parágrafo 3 do artigo 42 da Lei Orgânica do Município e o artigo 65 do Regimento Interno, a comissão representativa da Câmara Municipal de Barretos durante o recesso do mês de julho de 2013, composta pelos vereadores doutora Gláucia Resmolaz Martins Simões, vereador Claudio Honor Risse e vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. As incumbências da comissão representativa são as especificadas no parágrafo único do artigo 65 do Regimento Interno, sendo que suas funções encerrar-se-ão em 31 de julho de 2013,
com extinção automática da mesma. Registre-se e cumpra-se, afixando cópia no local público do costume, dada e passada no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 20 de junho de 2013. Eu, Luiz Humberto, primeiro secretário, fiz digitar a presente portaria, subscrevi e assino. Presidente Leandro Anastácio, primeiro secretário, Luiz Humberto Campos Sardi. Lido, senhor presidente. Daremos início ao grande expediente. O vereador Capetinha solicita a supressão regimental. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a supressão do grande expediente. Passaremos à discussão da pauta. Discussão única. Projeto número 89/2013. Autoria do prefeito municipal que altera o dispositivo na Lei 4.510, de 3 de maio de 2011, com alterações subsequentes. Esse projeto, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham, trata-se do pedido do Executivo, na qual ele solicita dilação de prazo para que seja feito o aporte para o Instituto. Vencimento era agora em junho, ele está solicitando que o pagamento seja feito em setembro deste ano. Ok? As comissões permanentes darão pareceres pela normal tramitação. O vereador Cláudio Honor solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do vereador Kiko Miziara. Só um minutinho. A vereadora Glaucia solicita a apreciação da redação final da noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Justificativo de voto, vereador Capetinha. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar registrado nessa casa, a pedido do líder do prefeito, André Rezec, que nos solicitou para que prorrogasse pela segunda vez já esse aporte. Portanto, Vossa Excelência pediu, em nome do prefeito, nós estamos dando a oportunidade, e este vereador está votando exatamente para não falar que nós não estamos aí apoiando aquilo pelas dificuldades apresentadas ao município. Portanto, voto, já é o segundo pedido do então senhor prefeito, votei a favor e não voto pela terceira. Espero que cumpra o pagamento no mês de setembro. Justificativa de voto, vereador Juninho Leite. Senhor presidente, gostaria também de justificar o voto também nesse intuito, dizendo que o próprio prefeito, ele está com o dinheiro numa conta separada para pagar esse recurso, mas segundo ele está vendo um novo estudo que vai viabilizar e melhorar o Instituto. Mas faço minhas palavras do vereador Capetinha. Já é a segunda dilação, na terceira dilação, eu acho que aí tem que ser pago e não vai haver mais por parte, pelo menos desse vereador, esse voto favorável. Justificativo de voto, vereador André. Senhor presidente, eu justifico o voto, inclusive procurei o vereador Capetinha, procurei os demais vereadores, e eu acho que é simples votar nesse acordo, porque basta a gente ver que todos os meses desse ano foi pago o Instituto de Previdência, ao contrário na administração passada que não pagou nenhum mês e hoje é a maior dívida que o município tem. Então, Barretos está entrando nos trilhos e para isso é necessária essa dilação, até para que volte a taxa patronal, porque a administração passada reduziu ela e economizou dinheiro e não pagou o Instituto, criando a maior dívida do município de Barretos. Projetos em primeira discussão. Projeto número 14/2013, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 71, de 27 de setembro de 2006, com alterações subsequentes. Essa lei, ela revoga a isenção concedida às empresas e conjuntos habitacionais que construíram ou que construirão, na verdade, que construirão programas habitacionais de cunho social no município. Essa lei anteriormente dava isenção
com relação à concessão de uso do sistema de abastecimento de água, esgoto, coleta de tratamento de esgoto e aprovação dos projetos. Com o projeto encaminhado pelo Executivo, fica revista essa isenção, ou seja, a partir de agora, aqueles que tiverem interesse de construir no município, ainda que seja o programa Minha Casa Minha Vida, terá que pagar o custo devido ao SAI. Ok? Senhores, as comissões permanentes darão pareceres pela normal tramitação. O vereador Claudio Honor solicita a dispensa da leitura dos pareceres e regimental. Os favoráveis permanentes comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Com a palavra o professor Adilson. Boa noite a todos os presentes, boa noite ao público da galeria, boa noite às pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse projeto. Lá no telão eu coloquei a lei que vai ser revogada. Na realidade, não é apenas o artigo 1º que vai ser revogado. O artigo 1º da lei, seria interessante abaixar um pouquinho para ver o número da lei. Isso. Então, na realidade, esse projeto ele vai estar revogando a Lei Complementar número 71, de 27 de setembro de 2006. Então, quando vai revogar esse artigo 1º dessa lei, não é isso? Está errado? Hã? Cadê o artigo 1º A? Então, mas cadê a linha A? Então, nesse caso, não deveria estar sido colocado. Então, vai ser outra lei que vai estar sendo revogada? Não é a Lei 71? Porque o que acontece? Eu entrei no próprio site da Câmara, no CIAV, o que está colocado na pauta, que está sendo revogada a Lei 71. Então, mas só o que acontece? Eu não encontrei no site da Câmara, na Lei 71, que tenha... Aí a linha A... Então aí, no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, os empreendimentos implementados e que se enquadrarem às finalidades previstas no artigo 1º e aos programas previstos no artigo 3º. Ambos dessa lei complementar ficam isentos do reconhecimento do tributo incidente. Só que aí o artigo 1º A ele vai se referir também no artigo 3º, no artigo 1º e aos programas previstos no artigo 3º, ambos dessa lei complementar. Então, mas aí mas o 1º A ele está se remetendo ao artigo 1º e aos programas previstos no artigo 3º da lei. Pois não. Obrigado pela parte, professor Adilson. Eu procurei saber também o porquê do motivo dessa revogação. Fui até a prefeitura para poder me inteirar. Segundo consta, a informação que tive é que os empreiteiros, ou seja, as empresas que vêm de fora para construir esses predinhos, vêm com a promessa e ocupa o benefício dessa lei e na hora de repassar para os munícipes, eles não repassam essas isenções. Então, a providência a ser tomada de imediato é revogar. Mas eu penso que no futuro nós precisamos rever uma maneira de privilegiar, então, eles no segundo momento. Porque no primeiro momento eu entendo, e vou votar favorável, porque eu entendo que os empresários de fora vêm,
ocupa desse benefício para poder construir os condomínios da nossa cidade, na promessa de repassar depois aos moradores, e não repassa. Não tem sido repassado esses benefícios que deveriam ser repassados nas prestações. Eu vou votar favorável, mas espero que o senhor prefeito também possa rever uma maneira depois de beneficiar esses moradores. Obrigado pela parte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista desse projeto, porque não está claro. Eu vou pedir vista do projeto até para estudar melhor, porque no meu entendimento, deveria estar compilado lá na Lei Complementar 71, essa nova lei que inclui o artigo 1º-A. E revogando o artigo, mesmo assim, revogando o artigo 1º-A, também vai estar revogando outros artigos, né, que vai ser o artigo 1º e o artigo 3º. Na realidade, a lei todinha vai ser, no meu entendimento agora, vai ser revogado. Então eu vou votar vou fazer o pedido de vista para que essa lei seja estudada melhor, e se significar acabar com as isenções, a gente percebe aqui que são isenções voltadas às classes populares, então eu votarei contra o projeto. E espero que essa casa vote favorável ao pedido de vista. Porque vai tirar o artigo 1º-A, e o artigo 1º-A também remete ao artigo 1º e ao artigo 3º, acaba a lei com a lei total. Então eu peço pedido de vista para estudar melhor. Pedido de vista é regimental, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vista com os votos contrários. Carlão, você vai votar? Contra. Carlão, Mandioquinha, Almir, Otávio, Marquinho, Euripinho, André, Lilico, Glaucia, Thales, Claudio Honor, Paulo Correia. Justificativa de voto Euripinho, justificativa de voto André. Senhor presidente, pessoal que nos honra com sua presença no plenário. Senhor presidente, votei contrário ao pedido de vista, respeitando o lado democrático do meu colega Dilson, que gostaria de olhar, mas infelizmente ele acho que se equivocou no entendimento do projeto. Nós chegamos à hora de ter que realmente olhar com cuidado esse projeto para que as construções realmente que venham até a nossa cidade, Capetinha, possa vir com o intuito de responsabilidade sobre o nosso povo que tem ficado prejudicado sobre as várias promessas daqueles que querem construir e depois de construído abandona. E nós não podemos ficar na mão dos empreiteiros, das pessoas que vêm aqui, mostram o seu lado e não cumprem aquilo que o povo quer. André Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, eu votei contrário ao pedido de vista. Nós estamos com a pauta desde sexta-feira. Lamentavelmente, acho que o professor Adilson não entendeu muito bem, não viu o direito do processo, mas o que está revogando é o direito da construtora, não da população. A população não perde absolutamente nada. O único projeto beneficiado desse projeto foi a Fercom, aqui no município, e a gente sabe a qualidade do Luiz Espina, principalmente na questão hidráulica. Então, tem sim que se pagar e prestar um serviço de qualidade ao munícipe. Porque não está saindo da população, e sim do empreiteiro. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Capetinha. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, senhores da imprensa, munícipes que nos honram com as suas presenças em nossa galeria, do qual quero cumprimentar a todos, em nome do nosso Coronel Zay, agradecer a presença da Polícia Militar. Senhor presidente, a política, a gente tem que se favorecer, dar condições aos grandes investidores. Se existe a polêmica do não cumprimento de competência do Executivo por não cobrar daquele empreendedor que aqui esteve, proporcionando qualidade de vida para a nossa população. Porque quem sonha com casa, quer sua casa. Essa é a razão da verdade. Portanto, eu não vejo que nós temos que aí
votar contra a isenção. Nós temos que motivar, incentivar o empreendedor na nossa cidade, mas sim cobrar das suas responsabilidades. Essa é a nossa obrigação, vereador Carlão, junto ao Executivo, seja ele qual for, vereador Otávio. Como nós vamos votar tirando o incentivo de um empreendedor que vem proporcionar qualidade de vida para nossas pessoas? Isso não podemos ser omisso, onde a política sempre nos proporcionou e nos colocou aqui com a razão de defender os direitos do cidadão. Isto sim é fazer uma política sadia. Mas vim aqui, por ter hoje a maioria, e votar contra uma isenção daquele que poderia vir proporcionar qualidade de vida para as pessoas, senhor presidente. Por isso, voto contra, sim. Nós deveríamos respeitar o pedido de vista do vereador, até porque, para que nós pudéssemos aí ter um diálogo com o senhor prefeito, e o diálogo eu sempre coloco, que nós buscamos aí o denominador, e não radicalmente tirando uma isenção que poderia dar condições àquelas famílias carentes. Se não teve a responsabilidade, faltou competência do atual executivo do passado. E principalmente, lamento do então senhor prefeito atual mandar este projeto tirando a isenção daquele que poderia proporcionar realmente qualidade de vida para nossas famílias. E nós, vereadores, temos a competência de aqui votar naquilo que realmente vai de encontro aos interesses da população. E jamais votar contra. Portanto, eu votei contra, votei a favor do pedido de vista e voto contra o projeto exatamente. Que é quando nós saímos à rua, senhor presidente, vamos pedir voto para essas famílias que hoje precisam de um teto. É vergonhoso que hoje, esta casa, nós estamos passando. Me envergonho. Por quê? Não dá incentivo àquele que vem com a sua ambição e vontade de trabalhar para o próximo. Essa é a nossa obrigação, senhor presidente. Eu me entristeço quando aqui eu vejo algum posicionamento de alguns vereadores votando naquilo que aqui nós deixamos de atender realmente ao próximo. Me recordo no passado, que o executivo deu a isenção ao Norte Shopping. Vai lá, você paga estacionamento. Se você ocupar um espaço no shopping, você paga. Isentaram aqui o IPTU, aquele grande investimento que houve. Foi bom para Barretos? Ótimo. Mas ele tem a sua arrecadação, senhor presidente. Eu não estava aqui no passado. Se tivesse, votaria contra. Eu tenho que dar incentivo ao grande empreendedor que vem no distrito industrial, que aquilo eu denomino um lixão. E espero que esse executivo faça daquilo um distrito industrial de fato. Isso é que nós temos que fazer. Não é chegar aqui apenas e votando goela abaixo aquilo que se coloca aqui e que nós vamos atrapalhar aqueles que nos delegou o poder para aqui estar representando, senhor presidente. Momento algum nós podemos conviver com esse tipo de comportamento. O sofrimento bate à porta de cada um de nós. Eu sempre digo que política é a passagem. Hoje eu estou aqui e amanhã estou no mesmo lugar que sempre estive. Na minha casa, junto da família, no meu comércio e assim cada um dos senhores vereadores que representam o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com a presença, eu, ao contrário, eu vejo como Vossa Excelência veio aqui, novo vereador Capetinha, e falou que foi dado um voto e votaria contra se tivesse hoje a isenção do shopping, que hoje cobra estacionamento. Eu não estava aqui também, é meu primeiro ano, e por isso que eu vou votar favorável a esse projeto. Por quê? Porque já se deu muita oportunidade para grandes empresários virem fazer o que quer na cidade, como Vossa Excelência disse do shopping. Hoje eles cobram estacionamento. E na hora que aqui foi doado a isenção, se prometia um monte de coisa. Igual os grandes empresários que vêm para Barretos e construíram aí os predinhos e outros empreendimentos, com a promessa de repassar essas isenções aos moradores. E não repassaram. Então, eu estive lá hoje, no gabinete, querendo saber desse projeto. E o prefeito disse, Carlão, eu estou mandando para a Câmara um projeto para isenção de imposto para aquelas famílias
que têm construção até 58 metros quadrados, elas vão ser isentas do pagamento dos impostos, do IPTU. 30% de desconto para aquelas famílias que tiverem projetos até 58 metros quadrados. Isso sim é beneficiar os moradores e a nossa população. Agora, já demos muita chance para empreendedores, grandes empreendedores, que fizeram aí a bagunça que fizeram, igual o vereador Paulo Corrêa mostrou aqui na penúltima sessão, os predinhos desabando, uma má construção, má fiscalização, e aí vai. Credibilidade já foi dada demais. Eu acho que o povo, está na hora de ver o lado do povo agora. Então, por isso eu parabenizo o Guilherme, vai mandar um projeto de isenção de IPTU para as casas até 58 metros, beneficiando diretamente a nossa população. Chega de benefício ao empreendedor. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Juninho Leite. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, quero saudar aqui a todos que estão fazendo esse belíssimo ato cívico e que está revolucionando o país. Estava hoje e vendo um pronunciamento da presidenta Dilma, que já começou a movimentar a reforma política tão esperada nesse país. Mas muito me preocupou a questão dela querer trazer médicos de outros países para o Brasil. Isso é muito preocupante e nós não podemos deixar isso acontecer de maneira alguma. Senhor presidente, em relação ao projeto, eu vou falar dois pequenos tópicos. Primeiro, foi mencionada aqui a isenção que se deu ao Norte Shopping. E na época nós votamos, eu votei e votaria quantas vezes fosse necessário novamente. Hoje nós voltamos a ter orgulho de ser barretenses, porque o shopping traz um orgulho, eleva a autoestima da cidade. Quantas vezes nós saímos da nossa cidade e tínhamos que procurar outra cidade porque falavam que Barretos não tinha um shopping decente. E hoje aquele shopping gera 1.500 empregos. Pode cobrar estacionamento? Sim, cobra, e tem que ser cobrado, porque senão acaba se inviabilizando o projeto. E o próprio Sérgio Gomes disse que no primeiro ano o shopping deu prejuízo, todo dia ele tinha um prejuízo de R$500 mil por mês para abrir as portas do shopping. E a partir do momento que passou a se ter isenção e o shopping começou a andar-se com as próprias pernas, hoje pelo menos ele está empatando em Barretos, para ver tanto que é difícil o empreendedor vir investir na cidade de Barretos. E eu sou contra a qualquer tipo de projeto que possa afugentar empreendedores. Eu respeito o prefeito, mas nesse ponto eu divirjo com ele, porque o SAI fechou ano passado com superávit de mais de R$2,5 milhões e teve um aumento na água agora de 11%. Eu acho que recursos para o SAI, para empreendimento, não vai faltar, mesmo porque que após ser feitos novos empreendimentos, aumenta-se o consumo de água, aumenta-se o consumo de prestação de serviços de esgoto e o SAI acaba se arrecadando mais. E nós estamos na iminência da construção do conjunto habitacional Lê da Amêndola, que fica atrás do Barretos 2, que vão ser 600 casas para serem construídas pelo nosso amigo Tutuca e que provavelmente esse projeto vai inibir a construção dessas 600 casas e nós temos um déficit hoje no nosso município de mais de 8 mil famílias esperando por uma residência. Então, todo e qualquer projeto que vier a prejudicar a implantação de casas, eu entendo que esse é um projeto de uma autarquia, esse projeto é do SAI em específico, não embora seja assinado e autorizado pelo Executivo, mas quem está propondo essa cobrança é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Não é à toa que ele leva o nome de autônomo, porque ele tem uma autonomia para fazer aquilo que ele acha direito. Então eu acho que nesse projeto em específico nós estamos retroagindo, tirando benefícios de empreiteiras, de construtoras que possam vir para o nosso município e fazer casas populares ou qualquer outro tipo de empreendimento. Porque eu acho que tudo isso serve lá na frente como investimento e vai se aumentar a arrecadação. No primeiro momento pode até se perder um pouco, dando essa isenção, mas lá na frente você acaba recuperando esse desconto. É o mesmo que se acontece com o IPI.
Você abaixa o IPI dos carros, aumenta o volume de carros vendidos e o governo acaba se arrecadando mais e a população sai beneficiada com diminuição de impostos. Por isso, senhor presidente, eu, especificamente nesse projeto, eu sou contra, porque nós temos que estar na iminência de construção de 600 casas no Barretos 3 e lá, Barretos, como leva o nome carinhosamente, que eu dei o nome de Lê da Amêndola, e tem muita gente esperando a construção dessas casas, e eu tenho receio que isso possa vir a prejudicar a construção, como Vossa Excelência também sabe, como pode vir a prejudicar novos empreendimentos, principalmente para as classes mais que precisam de casas de 3 a 6 salários mínimos, que é as novas casas que de 0 a 6 salários mínimos, que são as novas casas que... Pois não, nobre vereador. Obrigado pela parte, vereador. Vossa Excelência está de parabéns. Eu não vou voltar à questão do shopping, mas eu quero deixar registrado também uma das coisas que me despertou muita atenção, do qual eu votei contra, foi a questão, hoje nós tiramos a isenção daquele que pode sanar o problema daquela família humilde, né? Mas para criar 35 cargos e gerar 10 milhões de despesa no nosso município, isso pode. É isso que nós não podemos. Bom, senhor presidente, eu em especial nesse projeto, eu sou contra, gostaria de pedir, por isso que eu votei na vista do professor Adilson, para que a gente possa estudar melhor o projeto, se pudesse voltar atrás, se vier e nos convencer que não vai afetar a construção dessas casas que estão na iminência de sair já em Barretos, se esses projetos já tiverem essa isenção, aí pode até ser, mas por isso que eu votei favorável à vista do professor Adilson, para que a gente possa discutir melhor esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Quero aqui deixar frisado que nós estamos tendo um problema grave em Barretos, que com relação aos predinhos que foram entregues, quase 1.000 apartamentos, essa presidência, junto com outros vereadores, Paulo Correia, na época acho que a Paulo estava também, não quero deixar ninguém de fora, enfim, nós tivemos até em reuniões, fizemos reuniões junto com os procuradores na Justiça Federal. Paulo tem buscado também condições para resolver os problemas. Sem dúvida nenhuma, os problemas que lá todos estão enfrentando foi um problema que deveriam ter feito uma fiscalização antes de autorizar as entregas. Então eu vejo que esse projeto realmente na noite de hoje é um projeto que pode prejudicar a vinda de novos conjuntos habitacionais, não predinhos, mas casas. E deixo muito claro que compete ao Executivo, cabe a ele de forma discricionária autorizar a construção de apartamentos ou a construção de casas. Então eu espero que o governo atual tenha uma visão ampla com relação a isso, tome cuidado antes de aceitar os conjuntos habitacionais na nossa casa, e com relação a esse projeto, eu acho que realmente prejudica a vinda de novos empreendedores para construir conjuntos habitacionais, seja casa ou seja qualquer outro tipo de conjunto. Pois não, vereador. Senhor presidente, eu sei que já foi rejeitado um pedido de vista, mas até em respeito ao senhor prefeito, que nós estamos vendo a maior da boa vontade dele em tentar resolver os problemas da cidade, eu vou pedir vista e gostaria de pedir aos meus pares, em respeito ao professor Adilson, você pode pedir vista novamente? Pode. Então eu vou pedir o adiamento, que seria uma... Lógico que pode, não tem problema nenhum. Eu gostaria de pedir para que a gente pudesse conversar com o senhor prefeito para ver se não vai ter nenhuma incidência em cima dos novos loteamentos que já vão sair de casas populares para o nosso município. Regimental, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado o pedido de vista com os votos do vereador Carlão, só um minutinho, Mandioquinha, Otávio, Marquinho, André, Lilico, Gláucia, Thales, Claudionor e Paulo Correia. Continua em discussão o projeto, em primeira discussão. Não havendo oradores, está em... Com a palavra o vereador Otávio Alves Garcia. Doutor Otávio. Cadê o projeto?
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com as suas presenças, os policiais militares que nos dão a honra hoje da presença, essa mocidade que eu vejo hoje, e que num passado não muito distante, eu ainda nessa tenra idade de vocês, eu estudei no meu 4º ano de grupo, no Silvestre Lima, um livro de geografia, onde se dizia: Brasil, país do futuro. O vereador Kiko também estudou para o mesmo, na geografia. Eu quero dizer a vocês, meus caros manifestantes, servem para ser meus filhos, meus netos, pela idade que eu vi quando eu cheguei. Invejo-os pela idade, pela vontade, pela coragem também. Entretanto, eu vou dizer aos senhores, senhoritas, crianças, meninos, vocês realmente hoje são o país do futuro. Há 50 anos atrás me foi dito isso. O meu futuro está acabando e meu país continua na pior. Eu lutei, eu fiz a minha parte, eu não fui omisso de forma alguma. Eu fiz a minha parte simplesmente para que, não sendo considerado omisso, eu tenho certeza que eu não vou mudar o mundo, não vou mudar nada. Mas fazendo a minha parte, como os senhores estão fazendo, tenho certeza de que pelo menos é um cafajeste a menos que fará parte desse país. Eu respeito a manifestação de todos os senhores e os direitos de cada um. E lembro bem aos senhores que os direitos dos senhores terminam onde começa o direito dos constituintes das leis vigentes. As mudanças das leis nas quais nós fazemos parte e que mudamos, merece também todo o respeito, porque é uma lei que faz parte de uma comunidade. Eu vi um cartaz dizendo aí de um garoto carregando um cartaz que ele não sabe sequer o significado desse cartaz quando ele diz que os políticos de Barretos não nos representam. Perguntem aos seus pais, aos seus avós e aqueles que já viveram na vida pública o que era Barretos, o que é hoje e como está essa cidade, para que depois vocês venham dizer se nós políticos aqui temos a hombridade e a dignidade de representá-los e bem. Eu fui de uma época em que eu não tinha fiéis, eu não tinha bolsa escola, eu não tinha nada nessa vida e nem por isso deixei de virar um doutor na vida e um curso superior que eu fiz. Fiz de forma tranquila às custas de um pai que trabalhava 12, 14, 16 horas. E quando na minha época um menino de 16 anos ele tinha a obrigação de trabalhar no sustento do seu lar. Quando hoje eu vejo um país de vagabundo quando diz que com 16 anos não se pode trabalhar, mas se pode assaltar e matar um pai de família. Respeito a tudo isso, mas é uma coisa que nesse país está tudo diferente. O respeito é bom e começa no berço, quando se nasceu. Quando se joga alguém no berço que nasce e diz, se nasceu meu filho ou minha filha, é um brasileiro que vai lutar por aquilo que se diz respeito, naquilo de um país que é justo e honesto. Os senhores estão de parabéns, mas o respeito é bom em todos os segmentos. A baderna que se propagou junto com respeito, não vem ao caso eu repudio e tripudio sobre isso. Esse ainda é um país onde uma liberdade dá aos senhores tudo aquilo que na minha época eu não tinha, porque eu fui vítima, inclusive, na vivência do militarismo. Um militarismo que, às vezes, com todos os seus defeitos, tinha, às vezes, as qualidades de um respeito, de uma dignidade que hoje não se tem na vida pública. É um respeito que os senhores, que eu já os chamo assim, porque sois responsáveis por estarem sentados aqui. Espero que aquele que carregue a chapa ou a placa, como chamam, de sou contra a PEC 37, saiba pelo menos o que é uma PEC 37. O que é que está se discutindo nisso? E eu digo para aqueles incautos que não sabem, se discute os direitos daquele de querer, de pesquisar e de investigar. E quando se alguns discutem que não pode outros assim fazerem, eu digo que todos, e a você, criança que eu olho aqui, com toda essa pujança de mudar esse país, tem o direito de denunciar o próprio amigo, o próprio colega, daquilo que é irregular, porque tem o poder de investigar, porque é aí que se faz um país de futuro, de um futuro que eu um dia fui chamado desse futuro. Eu sou esse futuro.
prestes a ir para uma sepultura, mas deixo no meu passado o respeito de um homem digno e honesto, para que meus filhos andem no meio de vocês. E tenho o prazer e a satisfação de dizer, eu sou filho daquele doutor que talvez se vocês fizeram e que foram na Câmara, talvez com o intuito de vaiar e fazer aquilo, mas que estão se comportando com devido respeito. Eu sou esse cara que vivi, não em brancas nuvens, mas eu fiz a minha parte. E aqui hoje eu venho com toda a autonomia e dizer isso para vocês. Respeito-os, mas os direitos de vocês terminam onde começa o meu direito. E eu tenho o direito da minha velhice em paz, porque um dia eu repito, e olho bem para esses olhos fulgentes, queremos abraçar o mundo, que vão tentar fazer de tudo para conseguir. Mas eu quero ter a minha dignidade e o meu sossego de olhar para trás e ver que está vindo uma mocidade cheia de coragem e que não tenha covardes infiltradas no meio para tomarem benefícios e se valerem de transportes escolares gratuitos, quando eu não tive isto na minha época. Eram as minhas custas e o meu dever e a minha obrigação. Mas me fiz na vida de uma forma ou de outra. E não sou daqueles que olham para o lado e abandonam o seu amigo, porque o amigo certo é da hora incerta. Estendo a mão àquele que clama por justiça e que precisa. Eu não abandono e não atiro na vala comum, para que amanhã essa vala não se torne comum na minha vida. Eu muito obrigado, senhor presidente, desculpe sair fora do texto, mas se faz necessário. Agora eu peço a Vossa Excelência 5 minutos que eu vou discutir o projeto com toda a manifestação dos senhores vereadores, porque era a minha intenção não fazê-lo. Mas o que se foi dito, eu me vejo na obrigação de, como homem público que milito há 20 e tantos anos na vida pública, e eu dou direito a qualquer um vasculhar o meu passado para ver se eu tenho perspectiva no meu futuro. E com relação ao presente projeto, respeito o ponto de vista daqueles que votem contra ou que votem a favor. Essa é a democracia que os senhores, meninos, meninas estão clamando. Esse é o parlamento, esse é o parlatório, daquilo que se faz na democracia, que são ideias divergentes e que convergem naquilo que é justiça. Quando o professor Adilson pediu vista do projeto, eu neguei a vista dele. Não me demérito em coisíssima alguma. Respeito-o como homem de lei, naquilo que é competência, naquilo que ele tem o discernimento que produz. Entretanto, não comungo quando ele diz que questão do artigo que não tem na lei. Eu digo que esta lei complementar, a lei complementar 151 de 14 de abril, acrescentou o artigo 1º-A, bem como o artigo 3º, que o vereador Adilson queria estudar, e razão pela qual neguei vista. E quando diz no artigo 1º-A, que no âmbito de serviço de autônomo de água e esgoto de Barretos, os empreendimentos implementados e os que se enquadrarem nas finalidades não terão mais o gozo de benefício, e que automaticamente menciona o artigo 3º, meu caro Adilson, se acompanhar. É o mesmo artigo 3º acrescentado por essa lei, no projeto de lei 71, quando foi acrescido, e não na lei no original. Então o que o senhor prefeito pretende, e eu entendo e comungo, é tirar benefício de empreendedores, não como diz meu amigo Capetinha. Não é aquele que eu vou arreganhar as pernas para vir em Barretos fazer de Barretos o que quer, não. Não é isso, não. Empreendedor que vem em Barretos e que tenha benefício do poder público, ele tem que repassar esse benefício ao povo que vive aqui. E não meter no bolso e ir embora. Porque esses empreendedores que vêm aqui construir predinho, casinha, seja lá o que for, mausoléu, que depois briga-se para ter em república, briga-se para ter tudo. E que se depois fala, eu preciso da moradia, e é o primeiro a sair vendendo, negociando e mudando de lado para lá e para cá, e as falcatruas da vida pública que a gente vê. A esses empreendedores que eu digo não e voto a favor dessa lei. Porque esses empreendedores nem sequer a mão de obra, obreira, pega de Barretos. Quando vem fazer os conjuntos habitacionais, traz os paraibanos e pernambucanos com todo o respeito que me merecem todos. Mas o meu pedreiro, o meu servente que trabalha em Barretos, os seus pais, os seus tios, os meus representantes que precisam de um salário digno, não tem valor algum aqui. Os meus pintores barretenses não servem para trabalharem nos malfadados conjuntos e que depois é feitos de uma forma, sabe lá como, e Barretos não tem nada com isso. O poder público, eu não tenho aqui procuração de prefeito algum, nem do Guilherme, nem do doutor Emanuel, mas eu posso dizer aos senhores como um homem público, os que aqui aportam, os empreendedores, sugam tudo que tem
e nem aproveita a mão de obra e vão embora. E não tem nada a ver com o poder público, a não ser os benesses, porque eles negociam com as caixas, com o governo lá em cima, e vêm para cá fazer os conjuntos do bel prazer, na economia de material, de ser humano, de mão de obra, de tudo, para ficar mais caro, para encher o bolso, sair daqui gordo de dinheiro nos bolsos. E depois, ficamos nós aqui com os nossos problemas. Aí a Câmara é responsável para ir lá o problema da iluminação pública. A Câmara é responsável para ir lá ver o gramado do conjunto. A Câmara é responsável para ver o predinho como é que está. A Câmara é responsável para ver se o vizinho de cima está fazendo amor e está perturbando o vizinho de baixo. A Câmara é responsável por tudo isso que não nos diz respeito. E os senhores têm o direito de cobrar? Tem, mas cobrar aquilo que nos é das nossas atribuições. A esse projeto de lei eu voto contra, porque além de estar tirando desses observadores, construtores, pessoas que vêm a Barretos e que fazem daqui o depósito das suas obrigações contratuais e mete o dinheiro no bolso junto com a Caixa Econômica Federal e vai embora, a esses eu não quero aqui. Porque amanhã, com os imóveis que existem, loteamentos, Capetinha, que existem, vai ocorrer um problema sério nessa cidade. Barretos começou a ser cercada, e eu já estou dizendo isso e volto a dizer para constar nos anais da escola. Barretos está sendo cercada com conjuntos habitacionais. Observem bem, e torno a dizer, começa do Barretos 2, vem para Cristiano de Carvalho, vem para Nova Barretos, desvalorizando o sítio, que na época quem lá comprou tem direito de morar num bairro nobre. A vida dá, nega e tira. Valores diferentes você trata, isso é princípio de igualdade. Se eu tenho poder aquisitivo e morar no sítio Barretos, numa casa que vale 500 mil, eu não posso desfazer de um amigo e de um coitado, ou de um outro qualquer, como pensam, que mora na Vila Barone ou na Vila Celina, numa casa de 100, mas é o mesmo teto que abriga. E há essas diferenças que eu não posso em detrimento de um e de outro. Aí fica cercando com conjuntos habitacionais, e de lá vira Pedro Cavalini, vira Nova Barretos, e vira por esse setor todo. Secap 2, que é Benedito Realino, nós estamos cercados de conjuntos habitacionais. A verdade é uma só, Barretos para desenvolver é do setor norte, é para Los Angeles, é para esse setor aqui. Espero que ninguém venha aqui para dizer eu quero construir casa para Barretos e vai usar aquela área nobre ali, porque vai cercar Barretos de casinha. E depois aquilo que é feito após casinhas e o povo, e a pretexto de que o povo precisa, que o povo tem que morar, falta moradia, falta tudo isso. Concordo, isso falta desde quando eu me entendo por gente que eu era aquele menininho, país desse futuro. Até hoje eu vejo. E automaticamente, nesses loteamentos existentes, a responsabilidade do loteador, com água, com tudo isso, cadê a responsabilidade? Cercam esses perdinhos todos. E vai tirar água da onde? Aí quem mora no centro e nesses bairros, antes dos prédios, não vai ter água. Aí vão vir aqui na Câmara para dizer onde estavam os vereadores que votaram a favor desses loteamentos e que agora nos cercaram e que não tem água. Vão ter que fazer poço artesiano, vai ter que fazer isso, buscar água do Rio Pardo, buscar água sabe lá de onde. A que custo? O custo da população barretense que paga. E aí vai pagar e vai vir cobrar da gente aqui. Ah, o vereador onde estava com isso? Eu estava aqui, continuo e dou a cara para bater. É melhor eu ficar vermelho de vergonha do que amarelar para o resto de uma vida. Então eu quero dizer aos senhores, a razão porque respeito o ponto de vista do meu amigo Luiz Alberto Campos Sartre, respeito os que vão votar contra o projeto, mas eu vou votar a favor do projeto por esses entendimentos que eu espero que esteja sendo claro aos senhores. E os senhores, meninos e meninas, sairão daqui testemunhas de que daqui 10, 20 anos irão lembrar que fizeram predinhos e mais predinhos, cercaram Barretos, e Barretos vai virar uma terra de ninguém, porque vai estar cercada e vão tomar conta de nós, alguns somente. Nós não somos donos de ninguém. Eu vou estar lá, bem velhinho, com a minha bengala ou sem bengala, para contar minha história para os meus netos que estão vindo, e vou dizer, eu não fui omisso, eu briguei. Hoje, você, meu garotinho, é o país do futuro que eu não fui. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Aprovado por maioria dos votos, com os votos contrários, professor Adilson, Juninho e Capetinha. Pois não, vereador. Gostaria de requerer a segunda votação na noite de hoje. Solicitação do vereador André Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está com a palavra o professor Adilson. Mais uma vez, boa noite a todos. Lembrando que se nós não quisermos casas populares em Barretos, as diferentes construções de casas, é uma expressão da desigualdade social. Então é somente nós fazermos uma divisão econômica, né, acabar com a divisão econômica da sociedade, que todos terão as casas que bem entenderem. Então, as diferentes casas existentes, elas expressam o poder econômico de cada ser humano. Então, se vai uma casa, um conjunto habitacional ao lado do sítio Barretos e desvaloriza o sítio Barretos, é porque aquelas pessoas lá não têm condições de ter uma casa à altura. Então, nada mais é do que uma expressão da desigualdade social existente na nossa sociedade. Agora, o que se observa na alteração do artigo 1 da linha A da Lei Complementar número 71, o que vai acontecer? É referente aos empreendimentos. E o empreendedor, ele não tendo essas isenções, o que vai acontecer? Ele também vai repassar para o morador. E é referente a moradias populares. Então, quem vai acabar pagando o custo vão ser os moradores. Agora, para que os empreendedores não saiam com o bolso cheio, então por que não fazer uma lei que seja repassado esses descontos para os moradores? Então, os senhores podem ter certeza. Os moradores que vão morar nesses novos conjuntos habitacionais, as suas casas, suas residências ficarão mais caras. Pois não, apenas só para concluir. A questão das parcelas que os moradores irão pagar, com certeza aumentarão, ficam mais caras, tá? Porque não terão essa isenção. Então, cabe ao poder público fiscalizar e cobrar que esses descontos sejam repassados aos moradores. Então, não adianta acabar com a isenção porque os empreendedores saem com o bolso cheio. Então é necessário que fiscalize, que repasse. Então os senhores podem ter certeza que os futuros moradores terão as mensalidades de suas casas mais caras em decorrência desse projeto. Pois não. Obrigado pela parte, professor Adilson. Eu também fiquei com essa mesma preocupação, confesso. Por isso que fui saber do prefeito e ele está mandando já para essa casa, acho que já se encontra nessa casa, o projeto de isenção para quem tenha até 58 metros quadrados, que é o que encaixa nesses predinhos. Predinhos, conjuntos habitacionais social, dificilmente vai ultrapassar a esses 58 metros. Então, essa isenção vai ser para esses moradores, vai deixar garantido para a população o desconto através dessa não cobrança de IPTU com desconto de 30%, até 58 metros quadrados. Dificilmente um predinho passa disso. Então, é isso que se buscou garantir também para votar esse projeto. Então, que fique bem claro que a nossa preocupação foi igual à sua, nobre vereador, e que vote tranquilo no projeto, porque está garantido aí o direito e vai ser repassado, sim, diretamente para o morador, não mais para os empreiteiros, como se disse o doutor Otávio, que vinha só encher o bolso e ir embora. Muito obrigado pela parte. Então, só para esclarecer, como eu não faço parte da base de sustentação do prefeito, eu não tenho privilégio às informações. Inclusive, eu tenho até dificuldade para marcar audiência com o senhor prefeito. Eu fico ligando para o assessor e dificilmente eu consigo marcar uma reunião para conversar. Já faz mais de um mês, ou quase 2 meses, que eu estou tentando agendar
uma reunião com o senhor prefeito para tratar do assunto Fundo de Vale. Os moradores de Fundo de Vale não estão suportando viver com barata, com rato, escorpião e o fedor, porque foi lá, estourou o esgoto, não consertou, parou as obras e os moradores de Fundo de Vale não estão aguentando o mau cheiro do vale. E eu estou tentando marcar uma audiência com o senhor prefeito, justamente para levar essas reivindicações desses moradores e estou tendo condições de marcar. Agora, em relação a esse projeto que o senhor prefeito quer mandar essa casa, por que que já nesse projeto ele não coloca que vai ter essa revogação dessa linha A? Então, o que que acontece? Pois não. Eu só queria deixar claro que o projeto já está nessa casa. A gente recebeu já faz um tempinho. Só a gente acessar ali e começar a estudar o projeto. Então, é simples. Então, é só pegar esse projeto e colocar nesse projeto que teria essa isenção. Tá? Agora, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai ser repassado para as mensalidades dessas casas. Pode ter certeza disso. Não, parte, vereador. Pois não. Obrigado. Eu só queria esclarecer 2 pontos. A Avenida Fundo de Vale, Vossa Excelência sabe, está parada porque faz parte da máfia. A Polícia Federal teve em Barretos, então está parada. É por isso que está parada. E a segunda coisa, o projeto de lei do IPTU, ele só não foi votado ainda porque se pediu a revogação da urgência aqui e falando que ninguém ia segurar. E todo mundo votou a favor da revogação da urgência e agora está parado na casa. Porque senão todo mundo já poderia estar sabendo da isenção do IPTU. Só por isso que não está. É por isso que muitas vezes acaba se negando vista, acaba se negando, porque quando se retirou a vista da isenção do IPTU, foi com o compromisso de ninguém segurar o projeto. E já tem mais de um mês que o projeto está parado, ainda não saiu da primeira comissão. E quem está perdendo com isso é o povo. Então, é muito fácil a gente falar assim, mas o projeto não está em discussão. Não está em discussão porque, numa questão de bom senso, retirou-se a urgência e, depois que retirou, está parado. A obra Fundo do Vale... A obra Fundo do Vale está parada, mas poderia fazer um trabalho de combater as baratas, os ratos, os escorpiões e o mau cheiro. A população, ela não está suportando conviver com essa situação, com mau cheiro, barata, rato e escorpião. Então deveria se fazer um trabalho de Fundo de Vale, mesmo a obra estando parada por determinação judicial, por fazer parte da máfia do asfalto, mas deveria fazer um trabalho para combater o mau cheiro, barata, rato e escorpião. Tá? Então eu voto contra esse projeto, porque ele significa aumento na mensalidade das futuras casas que surgirão em Barretos, casas populares. Então, por isso que eu voto contra esse projeto. Pois não. Tendo em vista que foi citado nominalmente meu nome sobre a UPA, eu gostaria de pedir 2 minutos para esclarecer. Vou conceder a Vossa Excelência. Só posso esperar descer a tribuna? Na condição de líder do prefeito, se for o caso, para ter uma brecha conceda regimental. a Vossa Excelência o direito de resposta. Me perguntaram da UPA. E hoje nós tivemos uma reunião com o prefeito para saber o que está ocorrendo com a UPA. O governo passado, a UPA era para ter 1.000 metros quadrados, é isso, doutor Tales? E o prefeito construiu 1.500 metros quadrados. E com isso não tinha dinheiro para se comprar os equipamentos. Durante os 6 primeiros meses, o atual prefeito, está pagando as contas, porque ninguém mais vendia nada para Barretos, que Barretos era uma cidade inadimplente. Falava que era a prefeitura de Barretos, ninguém queria vender. E agora que está se retomando o crédito, já está aberta a licitação para os equipamentos. Então, a UPA vai ser inaugurada em setembro. Por que setembro? Porque é o prazo da licitação, é o tempo que demora para chegar os equipamentos. E, inclusive, não sei se já deu entrada aqui, mas estaria dando entrada hoje ou no máximo amanhã. Um projeto do governo federal que autoriza a contratação de 3 médicos e quem vai bancar esses 3 médicos é o governo federal, que é para atuar na UPA. Então, o compromisso do prefeito, e falo como líder do prefeito na casa, é que em setembro esperamos que ninguém entre com recursos na licitação, o que pode atrasar. Mas a licitação já está aberta. Eu vou responder uma coisa por vez. Se eu começar a responder uma coisa, se você quiser que eu responda outra, eu não vou continuar nenhuma. Eu vou...
Eu sou membro da CPI também. Então, o compromisso do prefeito é ficando pronta a licitação, a UPA estará aberta. Realmente, é lastimável que a UPA não esteja aberta. Era para ter aberta há 2 anos atrás. E quem quiser pegar a gravação da casa, por inúmeras vezes, uma CPI da UPA e de obra parada foi pedida por esse vereador e rejeitada. O nobre vereador Capetinha pediu a parte. Muito obrigado pela parte, vereador. Senhor presidente, vereador Adilson, eu vejo que aqui é um parlamento e é aqui que se discute e se busca o denominador. Portanto, aqui nós temos sim a obrigação, o dever de discutir e buscar o denominador. Respeito o posicionamento de cada um, como o nobre vereador Otávio colocou, referindo-se às casas que vão construir, vão tomando conta da cidade toda, né? Temos que respeitar. Se aparecer a ausência da água, o problema é para ser sanado. Nós temos que buscar a solução. Isso é obrigação do executivo. Agora, ele que saiba negociar com os empreendedores. De que maneira se vai negociar e que não vai atravancar o desenvolvimento da cidade. E nem beneficiar a própria população. É nesse quesito que aqui eu me exponho mais uma vez. A isenção quanto aos 58 metros aí do IPTU. Aí eu pergunto, a isenção é para quem tem condições de construir. E aquele que não tem? Vai ficar onde? Ou nós fazemos um cinturão, fechamos a cidade, não se entra ninguém, população cresce, continua morando com os pais. Porque não tem condições de construir, não se tem um incentivo. É isso que nós temos que praticar nessa Casa de Lei. E o poder público é obrigação dele proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado. Então é só. Então, no meu entendimento, esse projeto vai gerar aumento das mensalidades, das parcelas, das futuras habitações que surgirem em Barretos. Então, por isso que eu voto contra o projeto. Continua em discussão o projeto. Pois não, vereador Pela Juninho. ordem, senhor presidente, como eu também fui citado como líder do PTB, eu gostaria de pedir esclarecimento por 2 minutos para responder. Conceda, Vossa Excelência, mas peço para que, se possível, utilizar a Não, daqui tribuna. mesmo, é rápido. Eu gostaria de esclarecer a Vossa Senhoria que está aqui presente, que quando eu aceitei, por vossa delegação, a presidência da CPI, eu só aceitei ser presidente da CPI com o André Rezec e com o nobre colega Dr. Otávio, se essa CPI fosse aberta, com a população toda participando, e todas as reuniões da CPI, elas são abertas, televisionadas, ao vivo, e até hoje eu nunca vi o senhor vir aqui. Mas eu vejo muitos aqui vindo. Então é só vir, participar e levantar as suas questões no momento oportuno. Eu só aceitei ser presidente se ela fosse aberta, transparente. Porque a CPI fechada eu não aceitaria fazer. E se tiver alguma coisa errada, os culpados que paguem. E é para isso que nós estamos aqui. E o dia que o senhor estiver aqui, eu faço questão que o senhor participe. Está parado porque o senhor prefeito municipal Guilherme Ávila solicitou 30 dias de prazo para acabar de entregar os documentos necessários. Que dia que foi, nobre presidente? Dia 12 de julho vai chegar a resposta do senhor prefeito. Sem documentos, não tem como trabalhar. Por isso, eu, vereador André Rezec e doutor Otávio paramos. E eu faço questão que o senhor participe, que todas as reuniões são abertas, televisionadas. A Vera veio, fez reunião. O Ari Moron está sempre aqui nas reuniões. Sempre. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Euripinho. E eu peço aos senhores que se atentam única e exclusivamente ao projeto para que nós não tenhamos nenhum mal-estar com as pessoas, senhores e senhoras que estão aqui na casa nos prestigiando. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, telespectadores da TV Barreto, da TV Câmara, pessoal da galeria, em nome de todo o movimento, quero cumprimentar pela participação pacífica. Eu acho que isso é democracia e nós esperamos sair daqui vitoriosos com as reivindicações que chegaram até essa casa. Eu quero deixar bem claro, senhor presidente, que todos que utilizaram da Câmara saíram do assunto. E é muito importante a população que aguardava aqui
nós, vereadores, uma resposta desse movimento para que elas pudessem saber daquilo que a cidade está parada com relação ao restaurante popular, com relação à UPA, com relação às obras do Fundo de Vale, e isso fez com que nós, vereadores, fôssemos até o prefeito buscar informações junto com a nossa liderança. E as informações que aqui chegaram em relação ao restaurante popular, que já foi licitado em relação à pintura, à climatização que será feita, e nós temos certeza, segundo informações, até agosto, setembro, esse restaurante popular já estará em prática, resolvendo um problema seríssimo com relação às fezes de pombo, a forma como era entregue a alimentação naquele setor. Com relação ao Fundo de Vale, perigoso, foi falado do nosso prefeito, que foi oficiado para saber se realmente Barretos estava incluso dentro da falcatrua que estava existindo em toda a região com relação à empresa, e foi dito e não respondido pelas empresas se estava ou não. Então tem interesse o prefeito logo de retomar as obras, como retomar também todos os postinhos, todas as 42 obras que estão sobre os empreiteiros, oficiados que estão sobre eles, para ver se realmente vão acabar as obras ou não vão, que seria as reformas das unidades básicas de saúde e várias na cidade. E chegando ao final, senhor presidente, nós falamos da UPA, que foi falado, senhor prefeito, e esse vereador, senhor presidente, fez um requerimento na casa pedindo uma audiência pública para trazer aqui o prefeito, trazer aqui o provedor da Santa Casa, trazer aqui, doutor Otávio, todas as forças vivas da nossa cidade, para a gente resolver um problema seríssimo que é a nossa Santa Casa. Porque a população está sofrendo quando se dirige àquele local e às vezes não é atendida de uma forma adequada e humana como deveria. Consideravelmente, todos os dias, senhor presidente, somos procurados pela população que chega até a Santa Casa em momento difícil, com alguma enfermidade, e vem o desprazer da forma inadequada que é atendido por falta de recurso. Nós, como legisladores, não podemos deixar isso acontecer. Então eu espero que essa audiência pública, uma vez solicitada nessa casa por esse vereador, seja marcado urgentemente um dia e horário para que todos aqui possam dizer: o prefeito que colocou já 3 pontos de atendimento de unidade básica de saúde para amenizar o pronto-socorro, os repasses que vêm sendo feitos pela prefeitura, se é pouco ou muito, temos que discutir a forma para resolver. Enfim, senhor presidente, nós temos que aqui finalizar, discutir vereador, por favor, as moradias, como foi falado por meu colega vereador Capetinha, e dizer que nós temos sim, Capetinha, que vê a idoneidade das empresas que aqui chegam. Isso tem que fazer um estudo antes, porque todo mundo aqui chega como bonzinho, e na hora que a bomba estoura, aconteceu no Luiz Espina, ninguém quer resolver. Cai sobre nós um bruta peso, faltando fiscalização, coisas que não é realmente proveniente dessa Casa de Lei, doutora Glaucia, e sim do Executivo de cobrar do empreiteiro, que aqui encheu seu bolso, como diz o doutor Otávio, na sua brilhante explicação, cobrar sim daqueles que realmente vêm aqui, mostra sua cara e depois vai embora, jogando para fora todo o sentimento de uma casa própria, que eu já nem sei dizer se é sonho ou se é pesadelo. Porque, na verdade, senhor presidente, o que acontece muitas das vezes é que essas pessoas que carecem, que ainda pensam em ter a sua residência própria, seja os idosos com a Vila Dignidade, que provavelmente virá, seja o jovem que está aí e pensa no seu futuro, e seja aquele que realmente carece de uma casa popular, nós sabemos que a única maneira, senhor presidente, de poder conseguir essa benfeitoria é transparência. Aqui eu vi um movimento falar nomes aqui, e muitos que sonhavam em pegar, que seja um apartamento no Luiz Espina, não tiveram a felicidade que muitos tiveram, porque cobravam de nós, vereadores, que não havia transparência na escolha daqueles que realmente mereciam. Muitos ficaram para trás. E eu espero agora, de agora em diante, que essa transparência venha ocorrer nessa Casa de Leis, venha ocorrer nessa administração, que aqueles que realmente tiver a felicidade de ganhar a sua casa, o seu apartamento,
seja por dignidade, seja realmente pela parte justa da qual ela merece, pelo seu ganho, pela escolha e pela transparência. É isso que eu espero. Por isso, eu diariamente, senhor presidente, vejo muitas pessoas reclamar a parte do desemprego, que é alarmante. Por favor, vamos só nos atentar. O senhor já se senhor presidente, todo mundo veio aqui... Vamos encerrar. Certo, eu vou vamos encerrar. Encerrar. Então, isso aí. Justamente. Então, senhor presidente, aqui foi dito que nós estamos investindo no Distrito Industrial 2. Mas eu quero. Mas eu não sou o presidente da Câmara, eu não posso. Eu estou. Não. Mas olha, eu não posso, Senhores, só não pode me interromper minha palavra. Oripinho, encerra, tribuna. Senhor presidente, é o que eu queria dizer em relação ao projeto. Já disse. Mas já disse. Vai, pode falar. Tá. Tá bom. Senhor presidente, era que eu queria discutir em relação ao projeto, e eu espero realmente que os novos empreendimentos que chegam à nossa cidade venham para somar em todo sentido. Senhores, continue em discussão o projeto. Não havendo oradores. Senhores, eu peço, até agora nós... Senhores e senhoras, democraticamente, nós estamos tentando conduzir os trabalhos com a participação dos senhores. Vossas Excelências Vossas Senhorias estão se manifestando. Regimentalmente, nós nem poderíamos assim permitir, mas nós estamos levando em consideração a situação do momento que não só Barretos, mas o país tem passado. Calma, ó. Portanto, eu peço só peço aos senhores que não interrompa quando estiver na tribuna. Pode se manifestar como vocês estão fazendo com cartazes, expressando, mas vamos agir de forma democrática, ok? Fala.
Está em votação o projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhores, eu peço licença aos senhores. Eu preciso colocar em votação. Eu acho que a tramitação do projeto é essa. Nós já colocamos uma vez, ele foi aprovado, e nós vamos voltar para colocar novamente, porque assim exige o regimento. Tudo bem? Está em votação os projetos. O projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com os votos contrários do professor Adilson, Juninho Leite e Capetinha. O vereador Lilico solicita a redação final da noite de hoje, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Qual que é o próximo? Passaremos à discussão única dos projetos. Balanço geral encaminhado pelo prefeito municipal e anexo do exercício financeiro de 2012. Protocolo 1024-2013. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou parecer pela normal tramitação. O vereador Kiko Miziara solicita dispensa da leitura regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está em discussão o balancete. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de requerer vistas. Regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de pedido de vista. Balancete referente ao mês de janeiro a abril de 2013 do Instituto de Previdência, protocolo 2162-2013. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou parecer pela normal tramitação. O vereador André solicita dispensa da leitura regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Vai ser feito englobado de janeiro a abril? Foi da forma que encaminhou pelo Executivo, o Instituto. Não é englobado, veio... O senhor vai solicitar vista? Não. Professor Adilson solicita vista. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. Agora vai discutir requerimento. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicação. O vereador Marquinho Perigoso solicita o englobamento da matéria sem destaque. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está... Pois não. Já foi. Já englobou. Está em votação os requerimentos e indicações de forma englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade os requerimentos e indicações apresentados na noite de hoje. Eu gostaria de estar pedindo a palavra de líder. Conceda a Vossa Excelência. Da tribuna, por favor, 3 minutos. Mais uma vez, boa noite. Eu pedi uma palavra de líder justamente para estar falando de um dos requerimentos que eu propus a essa noite. Na quinta-feira passada, estive numa audiência pública na Secretaria Estadual de Educação. Foi marcada pelo deputado estadual Luiz Cláudio Marculino, junto ao secretário estadual de Educação, e lá nós solicitamos a construção de uma escola estadual do 6º ano ao ensino médio no bairro Luiz Espina. E no Barretos 2, como já tinha vereadores que havia feito essa solicitação, e a informação que nós tivemos do secretário estadual de Educação, que é necessário que o prefeito encaminhe a relação de documentos que já foi passado para o prefeito, e o secretário apontou que existem os recursos, a Secretaria Estadual de Educação tem os recursos,
E também foi solicitado que seja implantado no município de Barretos o CEJA, que é o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. E o secretário estadual de Educação nos informou também que é somente o senhor prefeito está encaminhando o requerimento solicitando a implantação que irá ocorrer. Os municípios que estão encaminhando os documentos com mais agilidade, esses municípios serão atendidos rapidamente, e assim que o Poder Executivo Municipal encaminhar esses requerimentos, esses documentos, será encaminhado para o FDE, e assim será elaborado o projeto pelo próprio governo do Estado e encaminhado para licitação, e se acredita para que o ano de 2014 possa estar concluídas essas obras. Eu pediria para que colocasse na tela as fotos que apresentam a visita. Lá está o secretário estadual de Educação, junto com o deputado estadual Luiz Cláudio Marculino, que é o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Foi através dele que nós conseguimos marcar essa audiência e fazer essas reivindicações para Barretos, e reforçamos também a necessidade de Barretos ter a escola de ensino médio no Barretos 2, e também solicitamos para que no bairro Luiz Espina seja construída a escola do 6º ano ao ensino médio, assim como também a implantação do CEJA. Pode passar, por favor. O secretário estadual de Educação foi extremamente simpático, cordial, nos recebeu muito bem e apontou que a Secretaria Estadual de Educação não tem cor partidária, tá? Apesar que ele é do PSDB, e disse que vai estar atendendo as reivindicações de Barretos. É só o nosso muito obrigado. Com a palavra o vereador Kiko Miziara, por 3 minutos. Não, senhor presidente, 3 minutos não bastam para mim o pronunciamento. Eu gostaria de ter pelo menos 5 minutos. Conceda, Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa e munícipes. Primeiro, uma pequena e breve palavra aos jovens aqui presentes. Durante a minha vida, e vocês me fizeram retornar no tempo, há 50 anos mais ou menos atrás, eu participei de movimentos iguais aos que vocês estão participando agora. Mas o primeiro movimento do qual eu participei, eu, imaturo, um jovem de 17 anos, fui usado num movimento que nada mais tinha do que provocar um processo que acabaria culminando com a ditadura militar. Mas durante meus anos de faculdade todos, eu fui um participante como vocês e apanhei muito. E fui preso. Mas conseguimos estabelecer um processo que viria a culminar com o processo das diretas já e com as eleições e a liberdade restaurada nesse país. Eu espero que vocês continuem nesse trajeto de vocês e que a vida e as coisas ruins que elas virão não corrompam os senhores, não estraguem o desejo e o destino dos senhores. Mas, senhor presidente, eu queria ocupar a tribuna para fazer aqui um pronunciamento com relação a uma declaração que a senhora Dilma Rousseff fez a respeito do início desses movimentos. E ela fez uma declaração em manchete na primeira página da Folha de São Paulo de um dia da semana passada, em que ela dizia que não iria aceitar de forma alguma manifestações autoritárias das minorias. E eu quero aqui ocupar a tribuna, senhor presidente, para dizer que minoria é ela. Minoria é ela que não faz nenhum empenho em ouvir as reivindicações da população e faz questão de tentar distorcer uma realidade que agora, queira Deus, não vai parar. Que é um movimento de total insatisfação do povo brasileiro por centenas de coisas diferentes. Não é e nunca foi. E idiota é quem pensa que foi por causa de 20 centavos de uma passagem de ônibus. A população já não suporta mais tantos e tantos desmandos que vêm acontecendo, inclusive vendo que o Brasil pode levar um pontapé na bunda, como diz o senhor Jerome Vac, senhor presidente,
e fazer com que o Brasil siga as normas da FIFA e não tenha nenhuma participação verdadeira no que transcorre do processo dessa Copa das Confederações, uma verdadeira tragédia para a economia brasileira. Mas mais grave, senhor presidente, é que a senhora minoritária Dilma Rousseff não pensa em nenhum momento em sanar a situação do INSS. Ela não se preocupa em situação alguma, em momento algum, com as milhares de pessoas que se humilham sistematicamente diante dos peritos médicos, que não entendem geralmente nada de nada, mas que servem para forçar as pessoas a trabalharem, quando o seu Lulinha perdeu apenas um dedinho e foi aposentado. A mesma sigla, o mesmo procedimento de ignorar as realidades da população. De uma educação que hoje é aviltada por duas situações acima de qualquer outra. Duas malucas, uma delas a aprovação continuada, que já vem implantada desde a ditadura militar, e a outra um famigerado Estatuto da Criança e do Adolescente. A senhora mesma minoritária Dilma Rousseff, que diz que não vai reduzir a maioridade penal, e acontece o que a gente vê sistematicamente em todos os momentos da vida nossa. Jovens delinquindo com a maior liberdade possível, que nem sequer chegam a ficar um dia na Fundação Casa, porque são menores e não podem ser incriminados por causa de um código penal maluco que existe nesse país. Situações como essa da senhora Dilma ser minoritária e não pôr na cadeia um senhor Zé Dirceu, não pôr na cadeia um senhor Zé Genuíno, que são filiados e aliados dela, mas também não põe um Valdemar Costa Neto, um Paulo Maluf e tantas outras mixórdias que existem nesse país, que para chegar a um julgamento e a chegar a uma punição, já vem rolando um procedimento há anos e anos e não acontece absolutamente nada. Minoria é a senhora Dilma Rousseff não saber negociar com o Congresso, aliás, com aquele bando de safados, a não ser com dinheiro. Não faz nenhum outro tipo de negociação que não seja negociata. E aí, esse Congresso famigerado consegue determinar os rumos do país, quase sempre rumos que vão levar o país ao caos e ao prejuízo. Senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Não foi o suficiente. No próximo, e vai ser só em agosto agora, né, senhor presidente? Mas no próximo grande expediente, e se tiver expediente ordinário, não vai ser possível abordar. Mas eu falarei mais a respeito disso, porque o país está... Não são esses, não. É o país inteiro que está enojado de um procedimento que vem sendo cada vez mais violento à realidade, à dignidade, à moralidade, a tudo mais. Nós estamos hoje nos tornando um país da piada, um país da vergonha. Obrigado. Vai falar? Com a palavra o vereador Juninho Leite, por 3 minutos. Senhor presidente, não poderia me furtar a oportunidade de estar aqui nessa tribuna e, como cidadão brasileiro, munícipe barretense, ter muito orgulho do que está se acontecendo no nosso país. Mas também a gente tem algum certo receio, porque às vezes algumas pessoas gostam e querem se aproveitar do movimento tão pacífico e tão ordeiro que se organizou. Aqui em Barretos nós estamos de parabéns, pois vocês fizeram o movimento semana passada com todo o respeito ao patrimônio público e privado, e estão aqui hoje na Casa do Povo se manifestando de maneira ordeira. Hoje, no pronunciamento da presidenta Dilma, o que me deixou muito preocupado foi a questão dela pedir um plebiscito, até aí tudo bem, para a reforma política, mas um dos pontos que eu sou contra é o financiamento público de campanha. Se não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, quer se financiar as campanhas eleitorais com dinheiro público. Isso é um absurdo e eu sempre serei contra e o nosso partido sempre será contra. Outra coisa que me deixou muito preocupado foi a questão de contratação de médicos do exterior. Senhor presidente, minha irmã é médica e eu sei o quanto foi difícil formá-la em medicina. E eu quero crer que esses médicos não virão para o Brasil.
Virão para tratar quem? Muitos enfermeiros no nosso Brasil têm mais capacidade que esses médicos que querem contratar da Bolívia, da Venezuela e de Cuba. Vossa Excelência, algum aqui teria coragem de deixar um filho na mão de um pediatra cubano? Para começar, vai ter que contratar 6 mil médicos cubanos e 6 mil tradutores, né? Para ficar ao lado do médico. Vai gastar mais com a tradução do que com o médico. Então, nós temos um estudo em que mostra que o nosso país não falta médico. O que falta é pagar melhor os médicos que aí estão, investir mais na saúde. O médico que está, nós temos aqui o vereador Kiko Miziara, que é médico, que faz 20 anos que está como médico e não teve progressão no seu serviço público. É uma vergonha. Tá o doutor Tales, se o médico entrasse no serviço público e tivesse uma perspectiva de que ganhasse bem e pudesse ser bem remunerado, ele não iria trabalhar nas suas clínicas particulares e poderia estar ali. Mas, infelizmente, não se investe na medicina como se investe. E agora o que estão tentando fazer? Trazer médicos de fora para abaixar ainda mais a qualidade da nossa medicina e para tratar quem? Tratar as pessoas. E eu quero para mim e para minha família o melhor atendimento médico do Sistema Único de Saúde, mas por médicos formados nas nossas faculdades de medicinas e não médicos que vão lá para o exterior, que estão em Cuba, formam lá, Deus dará, e quando eles vêm prestar a prova, as provas aqui no Brasil, menos de 10% passam nas suas provas. Com a palavra, o vereador Capetinha, por 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, como este vereador aqui é de arquivo, revendo os arquivos da casa, senhor presidente, eu, quando vereador em 2009, e por obra do destino nós fomos afastados, mas tive a oportunidade de fazer um requerimento nesta casa, no dia 7 de abril de 2009, solicitando a via asfáltica ali do bairro Santa Terezinha, a rua Demar de Barro. Onde é essa rua? Paralela a passarela que interliga São Francisco, bairro São Francisco. Portanto, senhor presidente, aqueles moradores, quando na época que eu estava, me procurou, havia pago toda aquela a via asfáltica, do qual não foi cumprido por nenhum prefeito que antecedeu. E o que mais me chama a atenção, senhor presidente, é que o vereador da época e prefeito atual, Guilherme de Ávila, no dia 22 de abril de 2010, fez o mesmo requerimento. Dia 31 de agosto de 2010, o mesmo requerimento. 17 de fevereiro de 2011, o mesmo requerimento. E assim procedeu com outros vereadores, como o Loripim, doutor Francisco e Claudio Risse, recentemente. Eu quero saber se o senhor prefeito vai concluir aquela obra. Portanto, já foi paga pelos munícipes. E ele, em seu requerimento, ele colocou, em caso negativo, será devolvido o dinheiro dos residentes que pagaram pelo benefício. Aí eu pergunto e deixo aqui registrado nessa casa, se o senhor prefeito, Guilherme de Ávila, vai concluir aquilo que na oportunidade, quando o vereador solicitou do prefeito que antecedeu. É esse o meu questionamento, porque aquelas famílias esperam esses benefícios, essa benfeitoria que já estão pagos. E hoje, pelo orçamento de nosso município, ele tem condições sim de executar esta obra. Isso é o que o povo, a família do Santa Terezinha e de todos nós, tenho certeza que dos senhores vereadores, de nós, cidadão barretense, esperamos que o prefeito Guilherme faça a execução. Isto é da época de 92 a 95, foi pago pelos moradores. E até então é obrigação do executivo que faça a execução da via asfáltica. Ali vai se interligar do Santa Terezinha, Avenida Rio Dalva, de frente ao posto da Frota C. Agora é o momento do tal ditado que aqui eu sempre preguei, o peixe morre pela boca.
Quero ver se o senhor prefeito vai concluir aquilo que aqui ele reivindicou. Muito obrigado, senhor presidente. Para finalizar, a explicação pessoal, vereador Almir. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a toda a população, a todos os vereadores. Na maioria, todos vocês aqui não me conhecem, mas eu sou suplente e hoje estou aqui na falta da doutora Paula. Eu ouvi tudo, eu vi os manifestos, eu vi os vereadores explanarem, mas faltou uma coisa muito importante, que eu acho que é para a consciência de todos nós. O povo tem um poder em 2 atos muito importantes, que ninguém tira do povo, que hoje está aqui presente, é o manifesto, que nós devemos manifestar sim, porque estamos dentro de uma democracia. Mas tão importante quanto o manifesto é o voto. Então, gente, é no voto que não tem diferença. No voto, todos nós nos igualamos, seja branco, seja negro, seja pobre, seja rico. Então, só com o voto consciente, o voto direcionado, é que nós podemos mudar esse país. Então, não adianta todos nós aqui brigar, pedir mudança, fazer essa manifestação maravilhosa, só que daqui a 3 anos, novamente, votarmos errado. Então, eu acho que isso nós devemos pensar, olhar, saber o passado do nosso candidato, pois o voto é o ato mais importante da nossa vida. Por quê? Só através dele nós podemos mudar esse país. Então eu quero que todos hoje aqui estamos aqui, recebemos de braços abertos, mas que todos saiam conscientes disso, que tanto importante quanto o manifesto é o voto. Muito obrigado. Quero colocar em votação, senhores. Existe o pedido de retirada de urgência pela Comissão de Justiça, vereador Otávio, vereador Euripinho, com relação ao projeto encaminhado pelo Executivo, na qual cria gratificações aos servidores, que altera a situação das gratificações aos servidores que preserva a manutenção dos veículos. Está pedindo a retirada do pedido de urgência. Coloquem. O quê? Eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. É aprovado o pedido de retirada de urgência. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. É aprovado por unanimidade. Antes de declarar encerrada a sessão, eu quero aqui parabenizar todos os que estão aqui presentes, os que aqui passaram e já foram embora, pedir desculpa para aqueles que não conseguiram adentrar ao plenário da Câmara. Foi uma razão até de segurança e de controle para aqueles que estiveram aqui dentro. Dizer a vocês que vocês estão praticando um ato legítimo. Mais uma vez, deixar registrado os nossos cumprimentos pela forma pacífica que se comportaram, pela forma democrática que estão buscando a mudança, não só de Barretos, como do nosso país. Parabéns a todos. Quero, em nome do Tenente Coronel Uzaia, cumprimentar todos os policiais militares que estiveram aqui conosco nos dias de hoje. São pessoas, cidadãos comuns, como todos nós, e que aqui estiveram para preservar a ordem junto com todos os senhores presentes. Obrigado, coronel, obrigado a todos os PMs, e declaro encerrada a presente sessão.